E o problema é esse. O problema é esse. O governo Lula 1 e 2 ainda governou em cima de uma expectativa de que a vida será melhor. E, de fato, a vida estava ficando melhor. Ela parou de ficar melhor. E eu acho que tem algum tipo de empacação ali no governo Lula, que embora o Lula ainda já verbalize de vez em quando, ele já fala. Não, hoje as pessoas querem empreender, hoje a CLT não é tão importante para as pessoas. O Lula verbaliza isso. Mas embora ele verbalize isso aqui e ali, a impressão que eu tenho é que, de alguma forma, nas ações de governo, a ficha não caiu. Não se faz... A gente está há 2 anos... ouvindo promessas do governo de que vamos olhar mais para os evangélicos, vamos olhar mais para a nova classe média, vamos olhar mais para... Mas em termos de política pública, não tem. Não tem. O discurso, de fato, do PT o Temer fez uma reforma trabalhista que acabou com os direitos dos trabalhadores, tudo mais. Gente... A gente tem o desemprego baixo que a gente tem hoje por causa da reforma trabalhista do Temer, tá? Que facilitou para as pessoas serem contratadas por regimes que não são a CLT. E as pessoas na rua, elas não sabem o que é a reforma trabalhista do Temer. Mas se você pega, inclusive por pesquisas, não apenas pelo que as pessoas falam, o que elas querem é mais daquilo. Não mais do que a Glaze fica falando no Twitter que tem que fazer. E esse, me parece, é o grande problema. O Felipe fala, quando a gente vai para, principalmente esse troço, a desaprovação hoje entre evangélicos é de 20%. Só 20% consideram que o governo Lula era bom. Bom ou muito bom. No início do governo Lula, era 35%. Aí você tem esse despencado nos evangélicos. Você tem o despencado há mais tempo entre aquela turma que o Felipe chama de liberais sociais e empreendedores individuais. Os empreendedores individuais é a baixa classe média, né? É a turma da MEI. A maior parte é uma turma que ganha 2, 3 mil reais ali pelo MEI. 4, 5 talvez, mas enfim, por aí. O ponto aqui que eu estou tentando fazer é quem são essas mulheres e quem são... Essas mulheres são as evangélicas. Eu ia dizer isso. A queda entre os evangélicos não necessariamente tem a ver com pauta de costumes. Não, exatamente. Tem também, mas não apenas. Essas mulheres votaram no Lula, a gente tem isso por pesquisa. Essas mulheres que votaram no Bolsonaro em 18, mulheres evangélicas, votaram no Lula apesar dos valores do PT, dos valores morais ou de costumes do PT. Só que, como elas são mulheres de periferia urbana, elas têm uma noção imensa do tipo de precarização nas escolas que aconteceu durante o governo Bolsonaro, do incentivo à violência armada do governo Bolsonaro. E isso é uma preocupação que não bate muito nos homens da periferia, mas bate imensamente nas mulheres da periferia. Mas esse é o meu ponto, porque essas coisas em si não pioraram. A economia, veja, os anos Bolsonaro não foram de melhora necessariamente para essas pessoas, tanto que elas migraram o voto para o Lula, apesar das discordâncias em outras pautas. E nessas pautas que você está colocando, não é exatamente onde piorou. Piorou em inflação de alimentos, principalmente, alta do dólar e tal. O que também não era tão bom sob Bolsonaro. Por isso que porque teve a pandemia aí no meio, o preço dos alimentos subiu muito. E eu sei, né? eu só estou apontando isso porque não é que eu estou querendo justificar as falhas deste governo em comparação com outro. É porque você vê um número tão baixo para um governo pós-Bolsonaro, você fala, tá, ok, então tá errando demais, vamos ver o que é. E aí você vai olhar, essencialmente, é a economia estúpido, né, que é o que está sendo um divisor de águas, mas a economia sob Bolsonaro também não foi tão boa. Teve pandemia, teve outros fatores que também não ajudaram muito. Então, onde que está o ponto em que a pessoa fala assim, não, mas realmente o Lula está muito pior, é o pior governo que eu já vi.
Essa dissonância que eu acho curiosa, e eu acho que tem a ver com o poder discursivo, com o poder de mobilizar, de ir todo dia. O Lula tá. E das políticas, evidente, não adianta você ir sem ter o que falar. Mas tem um vácuo, tem uma coisa aí que está muito distante. Eu acho que, e é por isso, me parece, pelo a maneira como eu leio o Felipe Nunes aqui, o CEO da Quest, é o ponto que eu acho que ele está certo, que é o seguinte: as pessoas estão lembrando que elas não concordam com o PT. Mas não tem ponto de referência para falar, nossa, minha vida era bem melhor em tal momento. O problema são valores, são pessoas conservadoras. Quando o eleitor vota, ele condena o governo do dia. Isso menos do que ele saída, aposta né? na alternativa, entendeu? Isso de saída. O problema para mim, que eu vejo, é que você tem uma espécie de ciclos históricos de décadas, entendeu? Em que você monta o seguinte: é claro que você não tem uma coordenação perfeita do que acontece, digamos assim, no universo, sei lá, nos Estados Unidos, no Atlântico Norte, na China, não sei, né? Com o que acontece dentro de cada país. Mas uma coisa tem mais ou menos uma relação com a outra. Tá? O que acontece? Por exemplo, a gente consegue ver mais ou menos que teve uma rearrumação do mundo por volta de 1990. Tá? Uma rearrumação do mundo por volta de 1990, tive com a globalização, com a democracia liberal. Ali você montou um monte de constituições, países que eram autoritários se tornaram democracias. Aí, então você arranja as coisas de um jeito, uma rotina de inter-relações entre países, e da forma também como cidadãos, os partidos também vão se organizar dentro de cada país, e você tem um conjunto de expectativas a respeito daquilo. Né? Que aquilo vai resolver determinados problemas que existiam antes. Aquilo é o projeto, aquela é a direção, aquele é o horizonte de expectativas, aquelas são as fórmulas. E aquilo funciona durante algum tempo. Depois de algum tempo, aquilo começa a não funcionar. Porque quer dizer, não funcionar. Aquilo resolve certos problemas, mas aparecem sempre outros problemas. Esse que era o ponto. Então, quando você começa a ter um monte de gargalos, de problemas novos, e essas instituições, ou esses arranjos não resolvem esses problemas, essas pessoas começam a achar que elas têm que, se elas estão vindo de um período digamos, de paz, de negociação, de moderação, de democracia, elas começam os problemas vão se avolumando, e elas começam a achar que você precisa reformar esse negócio. Se você não consegue reformar, as pessoas começam a achar que você tem que destruir. E eles começam a achar que tem que resolver os problemas dela na porrada, na violência. O Pedro estava falando dessa coisa de Israel, por exemplo. Isso são coisas óbvias. Ucrânia, Israel, problema de imigração nos Estados Unidos, enfim. Você começa a ter essa coisa de apelo à violência. Sim. E a gente está vivendo de 10 anos para cá num mundo assim, que está achando que tem que destruir. Então, assim, quando você está falando do governo Bolsonaro, pelo amor de Deus, foi uma catástrofe. Pelo amor de Deus. Entendeu? Mas, assim, ele catalisou, porque só tinha ele ali, uma ventania de descontentamento com esse modo de ser do mundo dos últimos 30 anos. Então, por pior que fosse o governo dele, o vento está soprando nessa direção, entendeu? Sim. O problema. E então o problema não é só para você contrarrestar o movimento, não basta você fazer assim. Você ficar segurando. Você tem que ir com mais força para frente, é uma coisa de gravidade. Você tem que fazer força até para manter a coisa no mesmo lugar. Se você não fizer, ela cai. Até para manter no mesmo lugar você tem que fazer. Me parece que o problema do governo é que ele não consegue imaginar uma outra coisa nova para se contrapor. Então, esse que é o meu argumento. Sim. Ele não consegue criar, ele fica repetindo receitas antigas. Entende? Então você começa a barragem que protege as instituições começa a craquear por todos os lados. Não basta segurar o status quo. Você tem que reinventar essa maneira de fazer as coisas a partir dos dados novos que estão acontecendo aí, do cenário externo e do cenário interno. O que me parece é que nos vetores principais, é óbvio que decisões, tem ministérios que entregam, tem bom Ministério da Fazenda, tem tudo isso. Mas você não está conseguindo fazer essa reinvenção. Não basta segurar as instituições, elas têm que ser reforçadas, reinventadas, recicladas. É isso que não está acontecendo até agora. Enfim, por isso que eu estou meio zangado.